Beleza, a gente vai iniciar lá. Quem for entrando, eu vou adicionando aqui. Tá, eu vou prosseguir aqui, a gente parou. Na última aula que eu mandei para vocês, a gente tá falando sobre o produto vetorial, e um deles é o produto interno, aí, ou produto escalar entre vetores. Tem esse nome porque a gente pega dois vetores, e quando a gente fala do produto entre eles, vai gerar um número para a gente, né? Por isso que tem escalar aí, ou produto interno, certo? Hoje, para a gente fechar essa parte aqui e entrar em outro produto, que no caso, de fato, é o produto vetorial, a gente vai falar... vou fazer aqui um exemplo para vocês, utilizando o produto escalar, e depois a gente parte aí para falar sobre o produto vetorial em si, certo? Então, aqui, nesse exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo mais prático para ver onde essas coisas acontecem, né? Aqui vai ser um exemplo. O que a gente vai ter? Eu vou pegar uma situação clássica aqui de mecânica, que é arrastar aí, né, um objeto por uma superfície plana, utilizando uma força aí, uma força na diagonal, certo? Então, eu tenho aqui meu objeto, tenho uma região plana, eu tenho a minha força que sai aqui de um ponto, esse cara aqui já pode ser, posso colocar como vetor, que é uma força F aí, que vai dar direção e o sentido do movimento, certo? A gente tem um ponto de origem aqui, a gente coloca onde está o nosso objeto, e um ponto final aqui que a gente pode colocar também, que a gente quer, até onde vai ser, no caso, arrastado aí esse objeto, utilizando essa força aí que está sendo puxado o mesmo. Beleza, então, a gente sabe que quando isso é uma força, que essa força aqui, ela não está... ela tem um ângulo formado com a horizontal, né, aí com o horizonte, ela vai formar, né, duas componentes em relação a essa força atuando aí, né, nesse objeto, no caso está puxando esse nosso bloco aí. Então, nesse caso aqui, eu vou decompor a força, a gente já conhece isso um pouco lá da nossa mecânica clássica, em duas forças, uma horizontal, certo? E eu vou decompor ela também na força vertical aqui, que está atuando sobre o nosso bloco ou objeto, que a gente pode colocar assim. Professor, você ainda está aceitando a entrada de aluno? Estou colocando aos poucos aqui, quem está chegando. Por isso que quando ficar aí mudo, interromper, eu estou aceitando a galera que está chegando aqui. Se alguém, se por acaso entrar, não conseguir algo assim, tipo, tentar que eu estou adicionando aqui. Beleza, então eu tenho aí, né? A gente vai ter que fazer um pouco quebrando o raciocínio, mas acho que vai dar para seguir. A minha função é F, que está puxando o nosso bloco aí, vou decompor em duas componentes, né, na horizontal e na vertical, e vai formar um ângulo aí, né, com as duas forças, tanto na horizontal como na vertical. Eu vou deixar aqui um ângulo, por enquanto, aqui com a componente horizontal, certo? Tá, então o que acontece aqui, né? Eu tenho duas componentes, uma que está na direção X, a gente pode colocar assim, que você está imaginando já que tem aí um sistema de coordenadas, então fica mais fácil de trabalhar. No caso, matematicamente, claro, tem toda a questão física aí dos eixos, mas a gente sempre tenta olhar aqui para o lado matemático, então sempre estou imaginando que tem um sistema de coordenadas aí, que é o nosso plano cartesiano, né, que está nos dando a direção das componentes do vetor aí. No caso, o vetor é uma força que está sendo decomposta aí em duas outras. Beleza, então o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma força, além disso eu vou ter, por enquanto eu não tenho ali quem são as coordenadas desse vetor,
Mas eu posso dizer aqui que eu posso, pelo menos, dar a magnitude deles, né? Que a magnitude é justamente a intensidade da força que está sendo atuada aí. Então, eu posso muito bem dar que F, que muitas vezes aparece simplesmente como um F, é de intensidade de 10 newtons aqui, certo? Quando isso aparece para a gente lá na física, na parte da mecânica, nos trata direto como força é igual a um valor, né? Que é dado aí em newtons, mas isso matematicamente falando, isso não dá para a gente, na verdade é a magnitude do vetor ou o tamanho do vetor, certo? Isso é uma coisa que a gente pode ver. Só ver quem está com o microfone ligado aqui, tá? Eu vou desligar. Ok, então a gente tem aí 10 newtons nessa força, então, que matematicamente para a gente é a magnitude do vetor. Além disso, também a gente pode determinar aqui a distância entre o ponto A e B, né, que de fato, a gente for olhar matematicamente aí, também são dois pontos na horizontal que a gente pode interpretar como sendo um vetor de origem A, extremidade B, né? E esse cara aqui vai dar para a gente uma medida. Nesse caso aqui, ela não vai representar força, mas sim distância. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui 20 metros aí, ou 20 centímetros. Vou colocar 20 unidades de... Como está em Newton, né? Deixar em metros mesmo, para seguir a ordem das medidas aí, certo? Além disso, também há um ângulo. Então, a gente pode determinar esse ângulo aí em graus. Vou colocar aproximadamente aqui, pelo que eu tomei, 36,9 graus. Então, essas são informações que geralmente a gente estuda na parte inicial de mecânica, né, que é a mecânica clássica aí, principalmente nas primeiras leis, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, certo? Ok, então o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero decompor a função de tal forma que eu quero saber, né, qual o trabalho realizado, né, por essa força para deslocar esse bloco aí de F, então, do ponto A ao ponto B, né? Então, eu quero saber justamente aqui quem é o trabalho, então representando por essa letrinha, que a gente conhece, né, que é F pela distância aí percorrida pelo objeto, pelo bloco, como está. Então, a gente tem aqui, certo? A força F, só que no caso a gente já sabe, lá da mecânica clássica ainda, que as forças elas têm que estar na mesma direção para que a gente possa fazer o produto entre elas. Porque perceba aqui, a gente vai esquecer um pouco a parte física, mas sim olhar a parte matemática. Esse produto aqui é um produto escalar, certo? Entre dois vetores. E que vai gerar o número para a gente, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que multiplicar esses vetores aqui, olhando as componentes deles, representadas aí, nesse caso, pela força e pela distância. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, o F, ele vai estar na direção de x, sendo que eu vou levar do ponto A ao ponto B, que está na horizontal. Então, essa nossa F aqui tem que ser uma força na direção de x, né? Ok? E nesse caso aí, a gente vai... Deixa eu ver quem está entrando aqui. A gente vai decompor a força, né? E ver qual é que vai dar na direção de x aqui. Aí, para isso, a gente utiliza aí as nossas regras trigonométricas, também muito utilizadas para fazer essa decomposição. Então, aqui, a nossa f em direção de x, vou dar mais aqui f vezes o cosseno, né, do ângulo compreendido aí entre a força e a horizontal, certo? Nesse caso aqui a gente tem a nossa F, que aqui no caso aqui são 10 newtons, vezes aqui o nosso cosseno de 36,9 graus. Ok? Está entrando. Beleza. Se a gente quisesse também determinar na componente y, seria apenas pegar a nossa f aqui, y, seria a nossa função f, ou no nosso caso aí, nosso vetorial, né? Vezes o seno do ângulo de θ. Também seria
10 vezes o seno de 36,9. Isso vem lá das regras trigonométricas, né? Matematicamente falando aí. Tá, então o trabalho vai ser dado aí por F na direção de x vezes a distância. A gente vai ter que fazer essas contas aqui rapidinho. Aqui eu vou colocar da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou me preocupar muito com a questão aí do valor do cosseno 36, né, que é o valor aproximadamente. Depois eu vou arredondar aqui no nosso interesse. Mas sim, como é que esse cara aqui pode ficar da forma de um produto vetorial? A gente sabe que o x e y é um vetor de componentes. Aqui a gente está no plano, então esse cara aqui tem dois componentes. Eu vou chamar de F1 e que é F2. Assim como o D também, a gente está no plano, então aqui tem dois componentes. Vou chamar de D1 e aqui de D2, certo? E olhando lá nossa figura, eu quero justamente decompor, a gente tá, como eu falei, sempre leva em consideração que tem um sistema de coordenadas aí, que é o x, y. Eu quero ver que são os componentes de cada um dos vetores aí, utilizando simplesmente a informação que foi dada. Então, se aqui tem um sistema de coordenadas, deixa eu só colocar aqui do lado, x, y, né? Aqui nossas abscissas, coordenadas, aqui a nossa origem do sistema. Então, eu vou partir que o ponto A está na origem do sistema, bem aqui seria o nosso ponto B, e nos dá a distância, né, de A a B, que no caso é 20, então significa que de A a B o tamanho é 20, como sai da origem, já posso subentender aí que esse vetor de origem à extremidade B, ele vai ter extremidade no ponto aqui, abscissa 20 e ordenada 0, certo? Porque justamente o tamanho aí de A até B é 20, e como parte da origem, vai dar 20 e 0, certo? A mesma coisa eu vou fazer com aqui a força na direção x, né? Por que eu tenho? Também vai ter duas F1 e F2. F1 vai ser a decomposição dele na direção do x, então aqui, vou só repetir o valor, não vou multiplicar, não, então 10 cosseno de 36,9. Esse aqui seria uma componente. E a F2, nesse caso aí, ela vai ser o valor, né, decomposto aí em Y, que nesse caso aqui seria o nosso 10, seno 36,9. Certo? Então aqui eu vou fazer o produto. Agora sim faz sentido para a gente. A gente está pegando esse cara aqui, ele é um vetor, né, porque tem duas coordenadas aí. Ele pertence ao R2, que é o nosso plano. E o D também, ele é um vetor. E o D1 ao 20, aqui é 20, aqui é 0, pertence ao R2. Então, bora fazer aqui o produto. Então, o trabalho realizado, nesse caso aqui na direção de x, né? Estou pegando, é o produto vetorial, escalar entre f e distância. Aqui vai dar 10 vezes cosseno 36,9. A segunda componente é 10 vezes seno 36,9. Vou confirmar que é 10 mesmo. É isso mesmo. Vezes, aí vai entrar outro vetor aqui, de componente 20 e 0. E a gente viu, né, que o produto escalar, o vetorial entre esse cara, existe várias formas, e uma que eu passei para vocês é chamada de produto euclidiano, né, ou norma euclidiana entre dois vetores, que é você multiplicar componente a componente. Então, aqui, o primeiro seria 10 vezes cosseno de 36,9 graus, isso aqui é multiplicado por 20. Mais a segunda componente, 10 vezes o seno de 36,9 vezes 0,
certo? Que na direção de y não tem nesse caso aí. Então, aqui vai me resumir o seguinte, vai ser a 20, né? Então vai ser 200 vezes o cosseno de 36,9. Essas contas aqui eu peguei já feitas, então isso aqui é aproximadamente 160 joules, certo? Isso é um trabalho são de X. Então, qual a ideia aqui para mostrar para vocês? Não exatamente a parte física, né, que vocês ainda vão aprofundar bastante, mas sim a parte matemática, que se você olhar simplesmente para a parte matemática, você consegue interpretar os problemas aí de física, principalmente da mecânica, mecânica clássica, utilizando aí os conceitos, né, definições, pelo menos a parte vetorial, né? Sabe que toda a parte mecânica envolve várias grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, força. Então vocês conseguem, pelo menos, ter uma ideia, né? Ter outro caminho de interpretação de um problema físico, não simplesmente a parte física, mas também a parte matemática das coisas aí, certo? Ok. Alguma pergunta? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Dá para enxergar bem? Sim, Dá. professor. Sim, professor. Ah, beleza. Sim. Agora a gente vai entrar em outro produto vetorial, que é, de fato, o produto que gera um vetor. Ele é simplesmente chamado de produto vetorial. Acontece o seguinte, a gente vai ter dois ou mais vetores aí, e quando a gente fizer o produto entre eles, vai gerar um terceiro vetor, né, que vai ser a resultante dos dois aí. Nesse caso, a gente vai ter uma forma de determinar, uma delas, né, é você utilizar aí o determinante de uma matriz formada pelas componentes desse vetor, dos vetores que foram dados, né, justamente com as direções de cada um dos vetores. Aqui a gente pode observar aqui, nessa expressão que aparece para vocês aí, né, que é V, o X aí, a cruz U, que no caso é U vetorial V aí, que a gente chama assim, vai ser o determinante dessa matriz, em que a primeira linha dela aqui, ela na verdade direção, né, dos vetores que são dados. Esse IJK, eu cheguei a comentar com vocês lá numa aula gravada, que são vetores canônicos do R3, certo? E que são vetores, né, que são as coordenadas aí, que fazem parte de uma base que gera qualquer autovetor desse espaço, no caso, o espaço tridimensional para a gente. A segunda linha é as componentes do vetor U, e a terceira linha são as componentes do vetor V, tá? A gente vai ver outras propriedades, uma delas a gente vai perceber que não é comutativo, então se você fizer U vezes V, não vai gerar o mesmo vetor se você fizer V vezes U, né? Esse não é comutativo ou alteração aí. Mas antes de iniciar esse processo aqui, eu vou mostrar geometricamente como é que isso acontece, né? Deixa eu só mudar aqui minha tela. Quando aparece aqui. Certo, aqui eu tenho, não sei se vocês conhecem algum, deve conhecer, que é o GeoGebra. Ele é um software de matemática interativa aí, ele é bem robusto, porque ele envolve tanto a parte geométrica como a parte algébrica, certo? Então, o nome dele é GeoGebra aí. Quem conhecer, pode pesquisar, ele é gratuito, né? Dá para fazer bastante coisa com ele, entender bastante coisa, tanto física como matemática, utilizando ele, pelo menos para visualizar, né? É bem mais fácil de utilizar. Tá, então aqui, mesmo que você não conheça, só quero que a gente olhe o que está acontecendo quando a gente faz o produto dois vetores para gerar um terceiro vetor. A gente viu que no produto escalar, ele gera um número. Então, pega dois vetores, multiplica, vai gerar um número. Aqui, como eu falei, o produto vetorial vai gerar um terceiro vetor.
Então, eu vou pegar, eu vou traçar vetores aqui, de tal forma que eu fazer o produto entre eles, você vai ver que vai gerar um terceiro vetor, e dependente de como esses dois vetores se comportam, né, você vai ter um vetor que vai dar informações sobre os dois anteriores, né. Lá na física, acho que chegaram também a ver, isso está muito ligado a eletromagnetismo e também a parte de fluxo, né, que é aquela famosa regra da mão direita lá, que a gente utiliza para ver por onde está o campo elétrico, a corrente. Então, também é muito utilizado lá na física. Então, bora ver aqui, eu vou traçar vetores. Eu vou só dizer que existe um vetor aqui. Eu vou dar componentes para esse vetor. Como que estou no R3, né, eu acho que vocês já estão habituados com isso, um vetor, um R3 tem 3 componentes. Então, tem que passar para ele 3 coordenadas. As coordenadas da origem e as coordenadas da extremidade do vetor, certo? Então, vou passar aqui para ele dois pontos, digamos assim. Um que vai sair a origem do vetor, eu vou colocar na origem do sistema, né? Que no caso aqui, ele vai ser 0, 0 e 0, certo? E o outro ponto seria a extremidade do vetor. Eu vou colocar também um ponto conhecido, né? Que é bem simples, que é de coordenadas 1, 0, 0. Então, aqui, ó, perceba que ele traçou o vetor. Eu vou, por enquanto, eu vou tirar aqui o eixo, só para vocês verem que está aqui o vetor. Ele sai da origem e a extremidade dele é o ponto 1, 0, 0, né? Está em cima do eixo X aí. Não tem Y, não tem Z, né? Não tem abscissa, não tem cotas aí para esse vetor. Deixa eu devolver aqui o sistema, né? Vou traçar outro vetor agora. Nesse caso aqui, mesmo processo, vou deixar um na origem, mesma coisa vai sair da origem, para visualizar melhor. E eu vou colocar outro. E ele lá no ponto. Nesse caso aqui eu posso colocar tanto no eixo X, ou melhor, no eixo Y, como no eixo Z, né? Então aqui eu vou colocar ele no eixo Y. Vai ficar componente 0, 1 e 0, certo? A componente do meio tem, o X não tem e o Z não tem. E ele vai sair da origem também aqui, né? Então, vai ter um ponto 0, 0, 0. Aqui o segundo vetor. Então, esse vetor que está aqui nessa direção, ele vai ser o vetor que está em cima do eixo Y, certo? E aqui, você pode também calcular, é uma ferramenta que ele já tem, né? Que é o produto vetorial entre eles, pelo menos para a gente ver. Então, vou calcular aqui, que é o produto. Se você digitar, ele está em português, produto vetorial, né? Ele está pedindo, né, os dois vetores que estão envolvidos aí. Nesse caso aqui, um foi chamado de U, e o outro vetor aqui, eu vou chamar ele de V, né? Na verdade, foi o nome automaticamente foi dado aí pelo programa. Então, tá aqui, ó, ele gerou um terceiro vetor. E esse terceiro vetor, ele é um vetor que está justamente em cima do eixo Z, né? Pode reparar aqui, ó. O eixo, você consegue ver, o eixo em vermelho é a abscissa, o em verde é a ordenada, e em azul são as cotas aí, que é o Z. Então, nesse caso aqui, esses três vetores que eu tracei são justamente o IJK lá, que aparece na matriz, quando a gente calcula o produto vetorial. Né? Por quê? Né? Porque eles são vetores, chamados vetores canônicos, que geram qualquer vetor que estão no espaço tridimensional aí. Isso também vai valer para o R4, o R5, assim por diante, para determinar vetores aí, utilizando dois outros, dados num sistema de coordenadas, certo? Então, esse cara que aparece aqui para a gente, que está apontando para cima, ele é resultante, né, dos vetores que foram calculados. Se eu mudar aqui as coordenadas, né, então, se eu mudar aqui as coordenadas do vetor U, com 2, também eu vou ter uma mudança no vetor
resultante aí. Vou colocar aqui um 4 e 1. Vou pegar o vetor aleatórios. Então, percebe que toda vez que eu falo a mudança, ele gera para um vetor diferente, né? Isso devido a que toda vez que vai calcular dois vetores, sempre vai ter um terceiro vetor resultante a partir deles, certo? Sempre vai acontecer isso. Então, geometricamente, a gente já viu o que acontece, que quando a gente tem dois vetores, faz o produto vetorial entre eles, ele gera para a gente um terceiro vetor. E agora, bora ver matematicamente como é que isso acontece, né? Só pegar aqui. Beleza. Tá, então a gente entrou aqui na parte de produto, de fato, produto vetorial. Certo? Eu vou só reescrever ele aqui. Então, dado dois vetores, um vetor U, eu sempre fazer agora para R3, então aqui de componentes x1, x2, x3, e um vetor V de componentes y1, y2, y3, certo? Podia ser qualquer letra aí, eu prefiro usar esses três. Então, o produto vetorial entre U e V vai ser dado como o determinante. Melhor, vou fazer o seguinte, deixar logo em duas barras, essa outra notação aqui que é melhor. O determinante da seguinte matriz. A primeira linha é sempre I e JK. O I e JK são justamente os vetores canônicos do R3, vou colocar logo aqui. O I é 1, 0, 0. O J é o 0, 1, 0. E o K é sempre 0, 0, 1. Isso aqui é importante porque são vetores que sempre aparecem aí, tanto na parte física como na parte matemática. Pode aparecer com outras letras, pode aparecer simplesmente E1, E2, E3. Também é uma forma de aparecer nos livros aí, mas geralmente aparece IJK. A segunda linha aqui da matriz é a matriz que os componentes do vetor é X. Então, aqui é, no caso, o vetor U, né? X1, X2, X3. E a terceira linha são os componentes do Y, no caso do V, né? Y1, Y2, Y3. Aí, nesse caso, a gente calcula o determinante dessa matriz, né? E acha um terceiro vetor. Então, eu vou fazer aqui... eu vou fazer de modo geral, né? Mas depois a gente vai entrar numa parte numérica, fica mais fácil de entender. Tá, então, você calcula o determinante, né? Fica a critério de quem está calculando, existem várias formas aí, regra de Sarri, por cofatores, pode utilizar o teorema de Laplace, também que a gente viu lá do ensino médio, a gente conhece bastante. Então, são formas de a gente calcular o determinante dessa matriz aqui. Eu vou utilizar a regra mais simples, que é a regra de Sarri, né? Quer repetir essas duas colunas aqui do lado, o I, x1, y1, J, x2, y2. Então, aqui eu vou ter a nossa diagonal principal. Então, vai ser x2, y3 vezes i. É importante aqui, quando for fazer, nesse caso aqui eu estou fazendo de modo geral, né, mas depois a gente vai ver na parte numérica, é que sempre se deixa o i e jk para a sua direita quando você for escrever, porque eles vão dar a direção do vetor ou da componente, certo? Então, aqui a diagonal principal, depois mais vai ter x3, y1, j, e mais x1, x2, k. Essa aqui foi as diagonais principais aí do determinante, né? Menos as secundárias, então vai entrar aqui k, então vai ficar x2, y em direção de k, mais x3, y2 na direção do i, e mais na direção do j aqui, x1, y3 na direção do... Professor, a terceira diagonal não seria x1, y2k? Deixa eu ver aqui.
x1, y2. De fato, obrigado. Coloquei x2 aqui. Aqui é y2. Ok. Tá, eu vou só organizar aqui. Aí o que acontece? Eu falei para você, é importante deixar em função de IJK aqui, você não mexe com ele. Não deixa em forma de componentes aí do vetor. Porque eles vão dar a direção realmente do vetor de cada componente. Então, eu vou pegar aqui o que tiver o izinho, eu vou isolar. Então, vai aqui x2, y3, e a outra aqui, é esse cara bem aqui, né? Então, é menos x3, y2 na direção do i. Certo? Mais, agora na direção do j, então aqui é x3, y1, menos, e na direção do j aqui, x1, y3, na direção de j. E por último aqui, a última direção de k, será x1, y2, menos x2, y1, na direção do k. Aqui, de fato, já pode parar por aqui, porque você já encontrou, né, o vetor. Se você quiser, você pode multiplicar. No caso aqui eu não vou fazer, tem que fazer uma conta meio desnecessária. Você pode multiplicar esses vetores aqui, o IJK, da forma que estão, né, as componentes 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, substituir aqui, né, nessa expressão, visto que esses valores aqui na frente são escalares, né? É um produto e soma de números aí, que são escalares. Então, na sua essência, é uma multiplicação de um escalar por um vetor. Cada expressão dessa, cada parcela dessa soma, é uma multiplicação de um escalar por um vetor. Que, no final das contas, o que ele vai gerar para você, né? Um vetor da seguinte forma. A primeira componente vai ser x2, y3, menos x3, y2. A segunda componente é tudo aquilo que está acompanhando o j. Então, é x3, y menos x2, y3. Deixa eu ver se é y3 mesmo aqui. Na verdade é x1, y3. Certo? E a terceira componente é o que está acompanhando o k, né? Então aqui é x1, y2 menos x2, y1. Pronto. Aqui finaliza, as duas formas são equivalentes, na verdade. Se você quiser deixar escrito dessa forma aqui, em função de JK, que representa, como foi, por ser vetores conhecidos, digamos assim, eles não precisam ser explícitos, né? Já está entendido aí que cada um desses tem sua posição correspondente ao vetor. O I, a primeira componente, o J, a segunda componente, e o K, a terceira componente, certo? Isso vai valer aí para qualquer espaço tridimensional. Certo? A gente vai ver agora como é que fica na prática, né? Vai calcular aqui, pegar dois vetores e calcular o produto entre eles aí, para ver como é que fica. Lembrando que existem outras formas também, né? Não só... aqui foi a forma que eu utilizei para calcular, 3×3, mas pensa o seguinte, quando você vai aumentando, né, o tamanho do espaço, de certa forma vai aumentando o número de componentes do vetor, isso vai dificultando um pouco, né? Pode ser que em algum momento você queira calcular um vetor que tem mais de 3 dimensões, isso vai aumentar a dimensão também da matriz. Aqui é 3×3, né? Porque a gente está no R3, mas quando você começa a aumentar o espaço, vai aumentar a matriz, pode ter que ter uma matriz 4×4, 5×5, N por N, então você tem que achar uma estratégia melhor para calcular essa determinante aí. No caso 3×3, a regra de Sarri também é a forma mais direta de calcular isso aí. Então, bora ver aqui, na prática, né? Pegar dois vetores. A gente pode até utilizar os vetores canônicos aí, né? Mas a gente viu que a gente já sabe o que vai ser o produto, né? Vou até colocar aqui, só pelo esquema geométrico que a gente fez agora lá no programa, no GeoGebra, mostrei para vocês. A gente viu que se eu pegar o I, né? Que é quem? O I é 1, 0, 0. Eu tracei esse vetor lá. E se eu multiplicar ele pelo J, que é de componente 0, 1, 0, no caso aqui vai ser I vetorial J, esse cara aqui e vai me dar... Vou só reescrever a matriz, mas não vou fazer a conta, porque a gente já viu como é que vai dar. Aqui é a matriz. Aqui é I
JK, né? A primeira linha da matriz. A segunda são as componentes do I. E a terceira é as componentes do J. Esse cara aqui, você pode depois verificar, vai justamente gerar o vetor K de componente 0, 0, 1. Sempre vai dar isso. E esse cara aqui, depois ainda, você pode verificar que ele vai manter uma recorrência, né? Pelo fato de ser vetores canônicos, e formar uma base ortogonal, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Você vai ver que isso aqui vai manter o seguinte, que sempre que I, J e K estiverem envolvidos, o produto entre eles vai gerar o terceiro vetor já correspondente. Ou seja, se eu pegar o I e fazer vetorial J, o resultante vai ser o K. Assim como se eu fizer J vetorial K, o resultante vai ser o vetor I. E assim como eu fizer K vetorial I, vai me dar o vetor J. Ou seja, vai manter essa recorrência aí sempre. Toda vez que você multiplicar dois vetores, nesse caso, esses três canônicos aí, vai gerar o terceiro automaticamente, certo? Beleza. Pode falar. E se fizer J vetorial I, vai dar menos K, é? Corretamente, porque vai mudar o sentido. A gente vai, como eu falei daqui a pouco, né? O produto vetorial ele não é comutativo. E uma forma de você mostrar que não é comutativo é você fazendo isso. Pega dois vetores, depois faz a multiplicação entre eles. Se você fizer a forma contrária, né? Trocando aí a operação, você vai ver que vai gerar o mesmo vetor, só com o sentido contrário, com o sinal trocado, certo? Uma forma de mostrar que não é comutativo. Então, vou pegar outros vetores aqui para a gente ver na prática, né? Só para ver como é que fica essa conta aí. Vou pegar aqui um vetor U de componentes 5i mais 4j mais 3k. E um vetor V de componentes i mais k. Certo? Pode aparecer assim, né? Se você ainda quiser, você pode reescrever ele na forma de coordenadas aí, né? Aqui está em função de JK. Então, o U aqui é simplesmente quem? É 5, 4 e 3. E o V é simplesmente 1, 0 e 1, né? Sendo que o K não aparece aqui, ou melhor, o J não aparece, então ele é o 0 para a gente nesse vetor V aí. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação agora. Então, vou fazer U vetorial V. Esse cara aqui vai me dar um determinante. Então, vou colocar nessa anotação aqui. É melhor. Aqui é o nosso IJK. A segunda linha aqui são as componentes do U, que é 5, 4, 3. E a terceira linha são as componentes do V, que é 1, 0, 1. Certo? Multiplicando aqui, ó, eu vou ter a nossa diagonal principal. Aqui seria 4 na direção do I. Depois, J3 com 1, aqui mais 3J. Depois, 5 vezes 0, na direção do K, mais, pode colocar ou não, mas vou colocar aqui, né, K vezes 0, né, que são os vetores da diagonal principal. Menos, agora, o vetor da diagonal secundária, né. Então, aqui seria K, melhorzinho aqui, K, 1 e 4, então aqui é 4 na K. Depois, J5, 1, então aqui é mais 5J. E por último aqui, ali vai zerar, né? Será 3 vezes 0, vezes I, mais 0 na I. Agora eu vou somar esses vetores aí, né? De fato é uma soma de vetor, a gente for olhar estritamente, aí se eu vou colocar componente a componente, mas no final das contas vai dar o seguinte, na direção do I, então eu vou pegar o que tem I,
né? Eu vou fazer a soma, que será 4 com 0. Dá 4. Na direção do J é 3, aqui é menos 5, então aqui dá menos 2. E na direção do K é 0, com menos 4, aqui é menos 4, certo? Então esse cara aqui, ele é o vetor resultante aí desses dois vetores aqui. Se você quiser ainda, percebe que tem um fator multiplicativo que é o 2 nele. Então isso aqui pode ficar 2 vezes 2 menos 1 menos 2, certo? Esses dois vetores aqui são vetores paralelos, né? Se a gente for lembrar da nossa definição, eu tenho o seguinte, que a definição aqui V, se ele for da forma K vezes U, significa que U e V são paralelos, certo? Como a gente está num sistema de coordenadas tridimensional, tal que um vetor pode representar outro em qualquer lugar do espaço, posso muito bem dizer aqui que os dois vetores aqui, tanto esse 4 menos 2 e menos 4, como esse outro, representam o mesmo vetor que resulta aí da multiplicação dos outros vetores. O que vai mudar é simplesmente a magnitude deles. Por enquanto, como está tratando da parte física, mais da parte matemática, você pode estar utilizando como um como o outro, como solução aí. Certo? Certo, professor. Beleza. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Ok. Bora ver agora umas propriedades desse outro. Eu acho que é tranquilo, né, calcular, pelo menos quando é a dimensão 3 de vetores aí no espaço, o produto entre eles é tranquilo. Mas tem os casos em que vai aumentar, como eu falei, a dimensão do espaço, pode ser no R4, R5, assim por diante. Aí tem que ter uma estratégia melhor para calcular o determinante. Mas, além disso, a gente pode ver algumas propriedades, né, para entender isso aí. A primeira é o seguinte, a gente viu lá no GeoGebra que quando eu tracei dois vetores, vou fazer o desenho aqui que é melhor. Traço esse vetor aqui. Tá. Vou traçar outro de mesma origem para cá. Aqui. Certo, esse cara que eu chamar de U, e o outro vetor aqui, vou chamar de V. E toda vez que eu fizer produto entre eles, ele vai gerar para mim um terceiro vetor, né, que tem por característica que ele vai ser ortogonal aos outros dois. Significa o seguinte, que o ângulo, né, entre os vetores aqui é 90 graus. Tanto em relação, aqui eu vou chamar de U, vetorial V, ou seja, 90 graus tanto em relação a U, como em relação a V. Certo? Deixa eu só melhorar esse meu desenho aqui. Então, essa é uma propriedade importante em relação ao produto vetorial, de que o produto vetorial, ou seja, o vetor, ele é sempre ortogonal, né, aos vetores envolvidos. Ou seja, o U vetorial V é sempre ortogonal a U e V simultaneamente, certo? A pergunta é, se você tem dois vetores no espaço, né, ou pode ser até no plano, né, no caso vai gerar depois do espaço, e você quer encontrar um vetor que é ortogonal aos outros dois simultaneamente, ele é resultante do produto vetorial entre eles, certo? Como é que a gente pode ver isso, justificar que isso é verdade, né? Para fazer umas continhas aqui e ver que isso aqui é válido. Então, a propriedade que a gente tem é o seguinte, como é que eu sei que dois vetores, como é que isso aqui eu sei que é verdade, né? A gente viu lá do produto escalar, né, que U e V são ortogonais se somente se o produto entre eles, né, é zero, no caso do produto escalar,
certo? Porque o ângulo entre eles aí é 90 graus, e sabe que o cosseno de 90 aí é zero. Tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Uma forma de calcular isso é você multiplicar, né, o produto escalar, né, por esse vetor e encontrar aí que, de fato, o produto entre eles é zero, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu fazer essa continha aqui para ver que isso aqui é verdade. Vou fazer o vetorial V e depois vou fazer esse cara vezes qualquer um dos dois. Eu posso pegar o ou V, que vai valer tanto como o outro, né? Vai valer o resultado. Então, aqui a gente sabe que vai ficar o determinante. Aqui eu vou refazer essa continha. Aqui vai ficar I, JK. Aqui vai ficar os componentes chamados de U1, U2, U3, V1, V2, V3. Certo? Beleza. Então, aqui eu vou depois pegar esse resultado e multiplicar por U, né, ou por V, pode ser também uma alternativa, e ver que cara vai dar zero esse produto aí. Então, vou pegar essa multiplicação aqui. Então, aqui vai ser quem? Vai ser U2, V3I, mais U3 V1J, mais U1 V2K, menos, aqui será U2 V1K, mais U1 V3J e mais U3 V2I, certo? Só organizar aqui, isso vai me dar um vetor de componentes U2 V3 menos U3 V2, que é uma componente, como a gente já viu anteriormente. A segunda componente é U3 V1 menos U1 V3. E a terceira componente é U1 V2 menos U2 V1. Pronto. Esse aqui é um vetor, e vou multiplicar ele, ou poderia multiplicar ele, como eu falei, por U ou por V. Vou multiplicar ele por U, né, que também vai valer o resultado. Então, aqui, vezes o vetor U. Então, só trazer para cá, para ficar melhor. Deixa eu copiar aqui. Então, aqui eu vou multiplicar ele por... A canetinha sumiu aqui agora. Tá. O vetor U de componentes 1U, U2, U3. Certo? Então, vou multiplicar aqui. Esse cara aqui vai me dar U1, que multiplica U2, V3, menos U1, U3, V2. Certo? Eu vou deixar um embaixo do outro para entender, para ficar mais claro para as contas. Mais a segunda componente é U2, U3, V1, menos. Aqui ficará U2, U1, V3. E o terceiro aqui, mais, multiplicar as terceiras componentes, U3, V1, melhor, U1, V2, menos U3, U2, V1. E aqui eu vou começar agora, né, fazer a eliminação
a gente perceber, a gente consegue fazer aí essa simplificação, né? Então, aqui vai ficar aqui o 3, esse termo aqui, ele simplifica com esse, vai dar 0. O 2, o V3 simplifica com esse, e o último aqui, né, esse U1, 3, V2, simplifica com esse cara aqui, esse aqui são o mesmo número, só que sinais opostos. Então, de fato, esse cara aqui é 0. Então, desse fato aí que a gente mostrou, que de fato é verdade, tanto faz quem é os vetores envolvidos aí, que quando você faz a multiplicação de um vetor pelo vetorial dele, certo? Tanto faz no sentido, vai dar sempre 0 a multiplicação. Porque o ângulo 3 é sempre 90 graus. Então, é simplesmente aquele fato de que se você quer encontrar qualquer vetor que é ortogonal a dois vetores simultaneamente, simplesmente vai ser o produto vetorial entre eles, certo? Isso é uma propriedade importante, dá para resolver bastante questões, simplesmente utilizando esse fato. Se você conhecer que o produto vetorial é sempre ortogonal aos vetores envolvidos, né, simultaneamente, então resolve muita coisa desse tipo aí. Uma segunda propriedade também muito importante que também foi falado anteriormente, que é o produto não é comutativo, ou seja, dados os vetores U e o vetor V, o vetorial V ele é diferente do V vetorial U, certo? Você pode mostrar isso fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui, certo? Pegar dois vetores genéricos, fazer o produto entre eles, e de fato gerar um terceiro vetor que é diferente. Nesse caso aqui, ele será um vetor oposto ao vetor dado, né? Mas você pode pegar pelo menos um contra-exemplo e mostrar que isso é verdade, por exemplo, se você pegar os vetores canônicos. Então, vou fazer aqui, a gente sabe que, por construção, né, a gente já viu que isso aqui é sempre verdade. Se você pegar o I, J, K, fazer o produto entre eles no sentido horário, vai dar sempre o seguinte, positivo. Mas quando a gente inverte, né, faz o I, J, K no sentido anti-horário, o sinal é diferente, certo? Então, bora fazer isso aqui. Eu sei que o I J, esse cara aqui vai ser o K, e eu vou mostrar, no caso, o J por I é menos K. Ok? Então, vou fazer aqui as continhas. Vai ficar I vetorial, melhor, J vetorial I. Esse cara aqui é o determinante. Aqui é o determinante. I, J, K. Aqui as componentes é 0, 1, 0. Aqui a terceira linha é 1, 0, 0. Certo? Fazendo as contas aqui, esse aqui vai me dar I, 0 na I, mais 0 na J, mais 0 na K. Isso é só a diagonal principal aí que a gente está calculando. Menos a secundária vai ficar 1 na K, mais 0 na J, mais 0 na I. Né? A gente calcular o determinante da matriz aí. Logo, esse cara aqui vai me dar quem? Como é 0, 0, 0, é o primeiro vetor, você pode simplesmente deixar 0. Aqui também vai ficar 0 na I, 0 na J, e aqui vai ficar menos 1 na K. Que de fato esse cara aqui é um menos K. Pronto. É um contra-exemplo aí para mostrar que de fato que o produto não é comutativo. Então tem que ter esse cuidado com fazer as operações entre dos vetores aí, no caso do produto vetorial, né? A gente viu que o produto escalar ele é comutativo, mas o vetorial não é comutativo.
certo? Ok, para finalizar então essa parte aqui do produto vetorial, a gente vai fazer aqui um pouco da parte geométrica ainda voltando. O que mais pode representar para a gente aí o produto entre dois vetores? Tem um resultado interessante que é o seguinte, que só tenho 3 pontos. Na verdade, isso aqui é uma consequência do produto vetorial, certo? Ele é uma aplicação. Acho que vocês já viram isso aqui em algum momento. Que é a seguinte, que daram 3 pontos não colineares, né? No caso aqui, o ponto A. Eu vou dar coordenadas para eles, certo? Depois a gente ficar mais claro. No caso aqui, eu vou chamar de A1, A2, A3, um ponto B, B1, B2, B3 e um ponto C, C1, C2 e C3, com esses 3 pontos não colineares, né, eu consigo determinar um triângulo, né? A gente já viu isso lá. Como foi para vocês, em algum momento a gente já viu essas continhas aí. Então aqui eu vou colocar os 3 pontinhos. Então aqui vai ser A, o B e o C. E a gente sabe que quando a gente calcula aí, a gente quer determinar a área desse triângulo. A área dele vai ser dada por quê? Então a área é metade do determinante da matriz envolvidas aí nessa dos pontos envolvidos no cada vértice do triângulo, né? Então aqui seria A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Então essa matriz aqui 3 por 3, né? Ela vai nos dar um determinante aí, a gente vai calcular o determinante, e metade desse valor nos vai dar a área do triângulo, certo? Esse resultado aqui, ele é um resultado que ele é, na verdade, uma aplicação do produto vetorial. Por que que acontece? Primeiro, né? Percebe que ele é calculado metade do determinante, significa que ele é metade de outra figura. Então, se eu tirar aqui o meio, significa que ele vai multiplicar por 2 essa região aqui. Que seria o seguinte, se vai multiplicar por 2, vou ter um paralelogramo, né? Então, aqui, vou pegar aqui mais ou menos, aqui, pronto. Eu vou só dividir no meio, para ficar mais claro. Pronto. Vou tentar dividir aqui. Sim. E aqui, ó, a gente percebe que tem, vou colocar o ponto A aqui, ponto B, ponto C e o ponto D. Tem aí pelo menos 2 vetores envolvidos, né? A gente pode pegar o vetor de extremidade A, melhor, de origem A, extremidade B, certo? Esse cara aqui é um vetor. E tem outro vetor aí, de extremidade A, melhor, de origem A, extremidade D. Também pode ser um vetor. E lembra que quando a gente vai somar lá 2 vetores, né? Quando eu quero somar, vou dar nome para esse cara de U, esse aqui chamar de V. Posso somar ele, né? Então, U mais V aí vai ser esse cara aqui do meio, né? Esse vetor bem aqui, ó, U mais V. Certo? Essa é a nossa regra lá do paralelogramo que a gente viu lá no início das nossas aulas sobre vetores, certo? Bem,
Então, eu consigo determinar a área de todo o paralelogramo simplesmente utilizando as componentes dos vetores aí envolvidos, né, dos extremos, utilizando o produto vetorial. Então, ou seja, em suma aqui, que a norma ou o tamanho do produto vetorial que é encontrado aqui, ele não vai dar o tamanho, esse cara aqui vai ser a área, né, desse cara aqui, né, do paralelogramo, certo? Que por sua vez, então, isso aqui vai ser U vetorial V, vai ser a norma de U, vezes a norma do V, vezes o seno do ângulo aí entre os vetores, certo? Então, essa expressão aqui, ela nos dá a área do paralelogramo aí. E, como foi anteriormente, né, a gente conhece lá, na parte de geometria analítica, bastante que a gente estuda isso no ensino médio, que isso é pegar os 3 pontos não colineares que você encontrar a área do triângulo, certo? Mas isso vem devido a isso aqui, porque se eu dividir por 2, né, essa expressão aqui, ele vai me dar a área do triângulo, que é justamente, né, esse cara aqui, ó, ele é o produto de 2 vetores, né? E como eu tive aqui em cima, utilizando 3 pontos. Então, esses 3 pontos aqui para a gente é como se eu fosse dado lá a questão das componentes do vetor, certo? Então, essa é uma forma geométrica de entender o que está acontecendo também entre os vetores. Outra coisa interessante também que a gente pode ver é o seguinte, como aqui é um produto direto, né? Então, antes de fazer essas continhas, uma coisa que a gente percebe é que como o produto vetorial, no caso aqui, esse tamanho, que é uma área, ele é diretamente proporcional ao tamanho dos vetores e o tamanho do ângulo, né, o seno do ângulo, significa o seguinte, quanto maior os vetores e quanto maior o ângulo, né, de abertura entre eles, maior vai ser essa área aqui. É como se eu pegasse o seguinte, vou pegar esses 2 vetores, fazer assim, colocar aqui, assim. Pronto. Deixa eu desenho que não tá bacana, deixa eu fazer outro. Vou pegar aqui um vetor saindo daqui. Depois outro vetor saindo daqui. São 2 vetores quaisquer aí, vou chamar esse cara aqui de U, esse cara aqui de V, e entre eles, vou colocar um ângulo, chama de ângulo θ, certo? Acontece o seguinte, que quanto maior vai ser a magnitude do U, né, que é o tamanho dele, e maior o tamanho do V, né, que é a magnitude dele. Além disso, o ângulo, né, maior que 0 e menor que 180, para ver quem está entrando, no finalzinho da aula aqui. Certo? E vai me dar o vetor aí. Então, vou pegar aqui. Então, a resultante que ele vai gerar para mim vai ser esse cara aqui, né? Que, como a gente viu, ele é ortogonal tanto a U como a V, só que ele vai depender de quem? Né? Esse cara aqui é o vetorial V. O tamanho dele, né? Que é a norma que a gente já viu lá, né? E vai nos dar uma área, que é justamente a área que corresponde à metade, ao dobro aqui da área formada pelo triângulo. Então, toda essa área aqui, né, vai ser correspondente ao tamanho do vetor que foi gerado, fazendo um produto vetorial entre eles. No caso, a área do paralelogramo, tá? Não é a área do triângulo, só a não ser que divide por 2, aí sim da área do triângulo. Mas seria toda a área do paralelogramo envolvido aqui, não só a área do triângulo. Certo? Então, esse cara aqui, o tamanho dele, a magnitude dele é justamente o tamanho aqui da área que não vai ser dado aí no produto entre os vetores. E no caso, o ângulo aí de 0 a 180.
quando passa de 180, né, aí vai mudar de sentido, mas ele, em relação à magnitude, vai ser a mesma coisa. Se for maior que 180, cara, aqui o θ for maior que 180 e menor que 360, vai ser a mesma coisa, a diferença é que vai mudar de sentido contrário. Então, esse vetor V aqui, ele vai estar nesse sentido bem aqui. Certo? Mas a magnitude dele vai continuar sendo ainda a área aí do paralelogramo. Certo? Beleza? E de fato, né, como também é diretamente proporcional ao ângulo, quanto menor o ângulo, menor vai ser o vetor, né? Tanto é que quando for zero, se for zero, não vai existir aqui o produto vetorial, né? Entre eles. Vai ser o mesmo vetor, certo? Também é uma coisa que você pode depois tentar mostrar, é uma propriedade, que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, esse cara aqui é zero. Certo? Vai ser o produto, um vetor que é zero. Que no caso aqui, se for no R3, é 0, 0, 0. Que é o nosso ponto. Porque, de fato, se você diminuir o ângulo, né, você vai diminuir a área. Como a área está ligada diretamente aqui ao tamanho do vetor, né, que é a sua magnitude, quanto menor o ângulo, menor vai ser o vetor, né? De tal forma, quando o ângulo for zero, o U vai ser igual a V, né? Se o ângulo deles for zero. Então, se o U for igual a V, significa que o vetor está em cima dele, né? Ou seja, vai ser o mesmo vetor, e vai gerar aqui apenas um ponto, né, de tamanho nulo aí, como a gente viu lá no início, né? De magnitude zero, não vai ter tamanho. Certo? Em relação à aplicação, isso é muito utilizado, principalmente na parte de fluxo, mecânica de fluidos aí, escoamentos, a questão de eletromagnetismo, né, questão de fluxo, corrente, isso aí também é muito visto lá, claro, mas da parte física, mas também dá para olhar da parte matemática, isso aí. Certo? Perguntas? Alguma coisa? Não, professor. Tudo certo, professor. Ok, eu vou... Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Tá na parte de produto vetorial, questão de propriedade praticamente era isso que eu ia falar por hoje. Tem outros, mas também eles estão como exercício para vocês lá na lista de questões. Tá. Um aviso para vocês, né, em relação à disciplina em si. A gente está aqui nessa parte de vetores. Depois dessa vai ter mais ou menos mais uma semana de aula, que é para fechar a parte de retas e planos aí, olhando a parte vetorial. Quando fechar essa parte, eu vou marcar a atividade lá de vocês. Provavelmente deve ser, como falei, tem essa semana, mas a outra deve ser entre os dias 22 e 26 desse mês, certo? Então, fiquem atentos aí para resolvam bastante questões, como falei para vocês, eu vou tomar base as questões que estão lá no CIGAR para vocês. A gente está sempre tentando mandar para vocês as questões, os monitores também vão começar a mandar para vocês as soluções. Sempre pergunte para eles alguma questão específica, visto que não vai dar para cobrir tudo, né? São bastante questões. Mas, como falei, resolvo bastante que a avaliação de você vai ser entre o dia 22 e 26, lá pelo CIGAR mesmo, e você tem que estar com essa lista já na cabeça, e pelo menos a maioria das questões. Certo? Uma pergunta? Certo, então, professor. Nenhuma, professor. Certo, professor. Professor, eu Pode tenho uma falar. pergunta. Eu estou com uma dúvida na questão 6 da lista lá. Deixa eu só abrir aqui a questão, deixa eu ver.
aqui. Questão 6. O módulo do vetor é igual a 3. O versor é menos 10v. Questão 6. Deixa eu ver, não. Qual é a questão mesmo? Se o módulo de v é igual a 3, o versor de menos 10v é menos v sobre 3. Deixa eu ver aqui que não tá como 6, não. Pode ser o sexto, o item 6 da questão 2, então. É que eu estou sem a minha apostila aqui, eu acabei deixando no trabalho. Deixa eu procurar aqui. Acho que é o que ele disse, professor, é o item 6 da questão número 2. Ah, tá. Se o módulo de 3 do vetor V é 3, o versor é menos 10V. Não, o vetor de menos 10V é menos V sobre 3. Tá, nessa questão aqui, deixa eu rabiscar ela aqui para ver como é que tá. O que é um versor, né? Um versor, ele é um vetor que ele é paralelo a um vetor dado original, só que o tamanho dele é 1. Né? Então, para você encontrar um versor, você pega o vetor original e divide ele pelo módulo dele. No caso aqui, no caso vai dar um vetor U, né? Tal que o tamanho dele é 1. Uma unidade de medida que eu comprimento assim. No caso aqui, né, ele está pensando se é verdade. Se o módulo é 3, então significa que, independente de questões de componentes de V, então vai ficar V dividido pelo módulo dele, que é 3. Esse cara aqui vai me dar um vetor U. O versor de menos 10V, então aqui vai ficar menos 10V sobre 3. Aqui, não. Aqui no caso vai ser falso, né? Vai ser menos 10U, né? A afirmação aí. Era essa a dúvida? Mas ela ainda está escura para mim, eu não estou conseguindo contemplar essa questão. Você pode fazer o seguinte, ó. Por que é direta, né? Se, independente de quem é esse componente de V, se eu dividir por 3, e vai me dar o vetor U, e o U vai ser o versor dele, certo? O U vai ser um vetor que vai ter a mesma direção do V, mas vai ser tamanho igual a 1. Aí fala o seguinte, que o versor de menos 10V, então menos 10V, é menos V sobre 3. Certo? Mas, de fato, não é. Por quê? Porque se V sobre 3, esse cara aqui é o versor, né? Então esse cara aqui é um vetor, e aqui também é um vetor. Se eu multiplicar por 10, no caso por menos 10, esse cara aqui vai ficar também multiplicado por menos 10, né? Menos 10U. E ele fala aqui que o versor de menos 10V é menos V sobre 3. Não. Não é verdade, porque o versor dele aqui seria menos 10. Teria que fazer a conta novamente, né? Para encontrar o versor dele. Mas de fato não é. Tanto é, se eu pegar aqui qualquer vetor, então bora pegar aqui um vetor V, componentes V1, V2, V3, vou fazer de modo geral, para ver se é verdade ou não. Então, o U vai ser aqui, né? Vai ser V1 pelo módulo de V, V2 pelo módulo de V, V3 pelo módulo de V.
certo? Esse cara aqui, quando a gente divide pelo módulo do vetor, ele vai me dar um versor. Tá? Então, eu sei que o U é versor. E está pegando menos 10V. Então, menos 10V é como se eu pegasse esse cara aqui e multiplicasse por menos 10, né? Então, menos 10V é menos 10 cada componente, né? Menos 10V1, menos 10V2, menos 10V3, certo? E eu quero saber quem é o versor desse novo vetor aqui, né? Que foi multiplicado por menos 10. Então, o menos 10V, eu tenho que dividir pelo tamanho dele, né? Que é o seguinte. Então, é menos 10V1 dividido pelo módulo dele. Mas o módulo dele, eu falei direto aqui, tá? É 10 vezes o módulo do V. Então, aqui também é menos 10V2. Aqui é 10 módulo do V, né? Porque é positivo, tá? O módulo do menos 10 é 10. E aqui também é menos 10V3 é 10 módulo do V. Ok. Dá para simplificar, né? Aqui vai ficar menos V1 sobre V menos V2 sobre V. De fato, isso aqui vai ser verdade. Menos V3 sobre V. De fato, é verdade. Perceba que esse cara aqui, ó, que eu encontrei agora, que é V1, V2, V3, ele é menos o cara que a gente encontrou lá em cima, que é esse cara aqui, ó. V1 sobre o módulo de V, V2 sobre o módulo de V, V3 sobre o módulo de V, certo? Como aqui está com o sinal trocado, é menos U, certo? E aqui é U. Então, na verdade, não. Na verdade, eu estava confundindo. Então, de fato, é verdade que isso aqui está acontecendo. Se o módulo 3, o módulo de V é 3, então, menos 10V, o versor de menos 10V é menos V sobre 3. De fato, é verdade. Para qualquer valor, diferente de zero aí. Na verdade, isso é válido. Então, só para o 10. Conseguiu entender agora? Deu uma clareada. Pois é. Faz o seguinte, pode pegar qualquer valor, até diferente de 10, diferente de 3, e verifica. Pega um vetor aqui, 3 componentes, calcula o versor dele, né? Que é simplesmente pegar ele e dividir cada componente pelo módulo dele, certo? No caso aqui era 3 lá, mas podia ser qualquer valor. Depois, pega o vetor original, multiplica por menos 10, ou qualquer outro valor também, né? Então, é cada componente multiplicado aqui, ó, pelo escalar, né? Caneta aqui. Tá, eu peguei, agora que eu quero calcular o versor desse novo vetor, que apareceu aqui, que está multiplicado por menos 10. Então, novamente, eu pego cada componente e divido pelo módulo dele. Mas, aqui eu fiz direto, né? Menos 10V, o módulo de menos 10V, a gente viu lá das propriedades do produto escalar, melhor, do produto de escalar com vetor, é o módulo de menos 10 vezes o módulo do V. O módulo do número positivo, melhor, negativo, é sempre positivo. Então, aqui vai me dar 10 vezes o módulo do V. Não vai mudar aqui, porque pode ser que é qualquer valor diferente de zero aí. Então, o módulo desse cara aqui é 10 vezes o módulo do V. Então, você vai lá e substitui já aqui, ó, 10 módulo V em cada uma das componentes. Eu dividi, né, por esse valor. Eu simplifiquei, de fato, né, esse menos 10 aqui, ó, por 10, nas 3 componentes, e sobrou menos 1, né, em cada uma das 3. E se a gente for tirar a evidência menos 1, de fato vai me dar V1 sobre o módulo de V, V2 sobre o módulo de V e V3 sobre o módulo de V, que a gente viu lá em cima, tá aqui, ó, é o próprio U. Então, de fato, é verdade que, nesse caso aí, se o módulo de V é um número, no caso 3, o versor de menos 10 vezes ele é menos V sobre 3. Professor, Pode falar. muito obrigado. Agora eu consegui ver. Beleza. Valeu. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, para mim, tranquilo.
A interpretação geométrica seria que ele tem um sentido ao contrário, professor? A diferença vai ser isso, que o menos V só vai ter sentido contrário, mas vai ser tamanho igual a 1. É como se você pegasse três vetores lá, depois que você encontrasse o versor dele, né? Tá aqui, esse aqui é o original, digamos assim. Vou escrever aqui. Esse cara aqui é o meu V. Você vai ter lá, esse cara aqui é o versor dele, digamos, de tamanho U, né? Chamar de U. E o outro seria o menos U, né? Seria aqui, assim, ó. Teria o mesmo tamanho, só com sentido diferente, já que está com o sinal trocado. Beleza. Valeu. Tá certo, então. Então é isso. Por hoje, é isso que eu ia falar para vocês. Como falei, fica atento aí para as datas, tá? Resolvo tantas questões que vocês conseguirem. Sempre perguntem para mim ou para os monitores, para a gente estar auxiliando vocês aí nas questões. Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida que eu não entendi se